Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, um podcast que trata sobre temas de empreendedorismo, carreira, negócios, com pessoas que têm carreiras consolidadas, pessoas que já vivenciaram desafios, oportunidades e venceram e alcançaram o tão desejado sucesso. Lembrando sempre que sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro ou então você ser o número 1 lá na companhia que você participa, mas sim fazer com brilho nos olhos, paixão, muito amor aquilo que você se predispõe a fazer. Quando você faz com qualidade, com muito carinho, você faz com um nível de excelência elevado. E é para isso que nós estamos aqui, para a gente aprender com pessoas que já tiveram muito sucesso, que já erraram, acertaram e que hoje estão à disposição para compartilhar conhecimento conosco. Então, em mais uma edição especial Amazônia, eu quero dar as boas-vindas ao senhor Antônio, um dos proprietários de um dos mais importantes grupos aqui da Amazônia, que é a Foto Nascimento, um grupo importante do varejo, e ele vai nos explicar um pouquinho sobre a história desse negócio, o impacto local que ele causa e muita informação sobre empreendedorismo, gestão, negócios. Então seja bem-vindo, senhor Antônio, é um prazer ter você aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua história e do que você tem liderado aqui na região. Obrigado, boa noite, Léo, boa noite a todos. É com grande satisfação que a gente fala da nossa empresa, né? É uma empresa familiar. A Foto Nascimento foi de 57, ela foi fundada em 57, Poxa. Já tem 67 anos. Foi pelo nosso pai. Na verdade, a história é um pouquinho interessante, sempre eu conto essa história, que o nome fantasia é Foto Nascimento, que era de foto. O Nascimento não é o nosso sobrenome, o nome do meu pai era Antônio Rodrigues, que é a razão social da empresa. Mas ele era imigrante, veio aos 18 anos tentar a vida para Manaus, né, como vários portugueses. Trabalhou na beira do mercado, foi vendedor do mercado, aprendeu a estudar inglês por fita cassete, porque ele achava interessante que o patrão dele era um inglês e que ele achava que ele tinha que aprender o inglês, um outro idioma. E essa oportunidade dele estudar e aprender deu a oportunidade da vida dele. Um belo dia, tinha um diretor da White Martins querendo abrir um escritório em Manaus, conversando com o patrão do meu pai, o inglês, e procurando algum inglês que pudesse ser o gerente do depósito aqui. E o proprietário falou para o gerente, para o rapaz, olha, você não vai encontrar nenhum inglês aqui que queira trabalhar, porque os poucos que ficaram do início do século tinham o seu próprio negócio. O meu pai, ouvindo a conversa, entendendo em inglês a conversa, pediu licença do patrão dele, pediu para poder concorrer à vaga. Que bacana. E como meu pai era querido pelo proprietário, era um trabalhador, ele falou, olha, se você quiser e o rapaz quiser, um rapaz trabalhador que pode ser e tem futuro. E assim foi. O papai foi fundador da White Martins e trabalhando na White Martins, um belo dia se encontra com um amigo, que Manaus era muito pequena, e ele comentando do não sucesso dele aqui no Brasil, exclusivamente Manaus, pensando em voltar para Portugal, porque aqui estava sozinho, passando necessidades. E meu pai falava, olha, você não pode desistir fácil, você tem que ser persistente. Faça alguma coisa que você gosta. Um dos primeiros ensinamentos que meu pai me ensinou, faça o que você gosta. E entendeu que ele tinha uma vocação para fotógrafo. Fotógrafo não precisava ser, podia ser autônomo. Uhum. E ele foi, comprou um equipamento, ajudou o seu Fernando Nascimento a comprar o equipamento. Passados uns 3 meses, procurou meu pai novamente e falou, olha, obrigado pela dica, mas continuo sem sucesso, não tenho cliente. O meu pai falou, tem alguma coisa errada. Aí viu que ele abriu no ponto não visto. Outro ensinamento, né? Quem não é visto não é lembrado. Perfeito. E foi quando ele sugeriu que o seu Fernando abrisse, onde por muitos anos foi a nossa matriz, foi até a nossa residência depois, na 7 de setembro, porque ficava entre o Palácio do Governo e o Palácio da Prefeitura. Já afastado da praça, de quem é de Manaus sabe, da Praça da Polícia, então já era um local um pouco mais barato, o aluguel. E lá ele abriu o Foto Nascimento. E lá ele começou a ser visto, começou a ganhar um dinheirinho,
Passado um ano, voltou a procurar meu pai para dizer que dessa vez ele ia para Belém, que recebeu uma proposta para ser sócio de uma família que estava de Manaus, que estava investindo em Belém, que não tinha nada a ver com foto, e era uma oportunidade muito boa. Meu pai falou, agora você pode ir, eu acho. E o foto? Eu vou fechar. Aí o pai falou, não, feche não, eu vou comprar o foto. Que ele tinha o sangue de empreendedor, ele queria ter o seu negócio próprio. E ele ficou durante um ano ainda em transição entre a White Martins, para não deixar a empresa na mão, e cuidando do foto. E ele foi fotógrafo, ele ia para o evento, fotografava. Na época existia uma loja mais antiga, a Favorita, onde ele comprava o filme, comprava o material para revelar o preto e branco, que era preto e branco naquela época. E ele foi crescendo. Já revelava preto e branco na loja. Um belo dia ele resolveu botar um fotógrafo num barco regional para interligar as cidades. Aqui as nossas ruas são rios, que por sinal estão passando uma seca, uma estiagem muito grande, o interior está sofrendo. E ele botou um fotógrafo no barco. Só que ele não entendia muito da região e o fotógrafo tinha 20 dias e não tinha retornado. Meu pai, pronto. O funcionário levou meu equipamento. Até que, alguns dias depois, o fotógrafo chegou falando, não, senhor Antônio, aqui a viagem é longa, vai subindo o rio e voltar é quase 30 dias em algumas rotas. E aí que ele foi revelar o preto e branco, imprimir as fotos e mais 30 dias para levar as fotos para vender, para receber. Ele falou, isso aqui está muito demorado. De novo, empreendedor, o pai alugou um barquinho menor, montou um laboratório preto e branco, que era simples de montar, mandou o fotógrafo junto com o comandante do barco. Então ele já encostava na cidade, descia, fazia foto do pessoal, voltava para o barco, revelava as fotos preto e branca e no dia seguinte já entregava e recebia galinha, mandioca, um verdadeiro escambo que não tinha dinheiro. Legal. Voltava, trocava tudo na feira por dinheiro e mandava. Chegou a ter 4 barcos. Uau. Atendendo vários rios. O negócio prosperou. Foi prosperando. Aí veio a Zona Franca, em 67. Ele era já diretor foi presidente do CDL de Manaus, onde hoje eu sou vice. E ele soube da novidade, falou, eu vou comprar. Fez a inscrição, nossa inscrição de Suframa era o número 10. Uau. Ele foi um dos primeiros da fila. Vendeu os barcos, vendeu o que tinha, foi para o Panamá, porque já era uma zona livre, comprar equipamento fotográfico, porque é o que ele entendia de fotografia. Sim. E por muitos anos, então, era loja de importadora de equipamento fotográfico. Meu irmão nasceu em 67, ano da Zona Franca, eu sou de 69, então ele estava em pleno crescimento, já casado, né? Minha mãe ajudava a cuidar dos filhos, não cuidava da operação, e ele era uma máquina de corre, não tem dinheiro, vai para a rua, põe na Kombi, vai fazer venda e volta. Infelizmente, ele teve um derrame cerebral aos 39 anos, isso em 1972. Uau. Eu tinha 13, meu irmão tinha 5, ficou 20 dias em coma na Beneficente. Quando saiu do coma, todo o lado direito ele tinha perdido, a voz não falava. E o enfermeiro que estava esses 20 dias do lado do meu pai virou para minha mãe e falou, olha, se a senhora puder levar ele de Manaus, leve, que aqui ele vai morrer. Meu Deus. Ela, com sacrifício, foi com o irmão que ela tinha e o papai levou ele para o Rio de Janeiro. Lá ele internou no hospital público, na BBR, e ele ficou 6 meses dentro do hospital para cuidar da pressão alta, do problema renal, que foi o que causou a pressão alta, e tentar recuperar o movimento no que era possível. Nesse entretempo, mamãe voltou para cuidar do negócio que não entendia nada, de ter que pagar importações sem ter recursos, cuidar de 2 filhos pequenos, perdeu seu pai nesse ano, que era uma referência para ela. Nossa. Então, qualquer momento que hoje a empresa passa por qualquer uma dificuldade, plano Collor, qualquer política que a gente tem econômica, eu lembro da história da minha mãe, que lá era muito mais difícil. Sem recursos, sem marido, sem pai e com filho pequeno, sem entender do negócio. Passados 6 meses, a mamãe foi para o Rio, porque meu pai resolveu que queria sair do hospital. Não queria mais ficar lá.
E ela teve que voltar para ir autorizar a assumir a responsabilidade de estar tirando ele do hospital. E o médico falou que ele, no máximo, teria 3 anos de vida. Ele voltou sem abaixar a cabeça, voltou a trabalhar no negócio dele, já com as suas limitações, né, com ritmo muito menor. Resumo, viveu 29 anos. Os 3 anos que deram, ele viveu 29. Foi um cara de perseverante, de sempre dar exemplo para os filhos, sempre estava junto dos filhos. Morávamos em cima da loja, então era fácil. Daí, nosso playground, meu e do meu irmão, era loja, né, que a gente morava no centro. Então, o playground que eu brincava era brincar na loja, de vender, de arrumar nas férias. Então, desde cedo, desde os 11, 12 anos, a gente estava brincando na loja. E ali era uma brincadeira, não era vender. Era brincadeira, carregar a caixa, limpar, varrer. Era prazeroso. Era prazeroso. Viu a gente formar, viu a gente estudou em colégio militar, se formou, eu fiz engenharia, meu irmão fez administração e economia. Só que a gente sempre formou já pensando em trabalhar no negócio, né? Primeiro para ajudar o pai e a mãe. Então, desde os 18, estou com 55, a 37 eu já estou labutando, meu irmão já está a 39, eu digo todo dia, que é aos 18, fazendo faculdade, estando na operação. E ele é um português diferente. Primeiro que era um visionário. Não sei se por causa do derrame, ele resolveu treinar os filhos desde cedo, dar autonomia, né? Foi liberando, foi passando o que ele fazia. E a gente foi aprendendo e aprendendo a gostar do que faz. A gente era importadora só. Em 87, quando eu estava formando o Colégio Militar aos 18, meu pai foi visionário e trouxe os mini labs em 1 hora. Era quando estavam entrando no Brasil, porque até então a revelação preto e branco era em casa. Mas a revelação de filme colorido, quem é mais antigo sabe o que é filme colorido, que hoje é tudo digital. A gente coletava, a Kodak passava, levava para revelar em Brasília ou em Recife. Não tinha laboratório em Manaus colorido. Caramba. E foi quando teve a revolução do mercado de ter laboratórios compactos, que a gente chama de mini labs, com toda a tecnologia de qualidade que viabilizava. Eram equipamentos caros, de $100 mil cada máquina. E ele foi visionário e falar, vamos comprar um desse. Boa. E ele comprou, foi eu que cuidava do laboratório, meu irmão cuidava de compra e venda com o pai, eu ajudava a mãe no financeiro e a gente foi trabalhando assim. Aí todo ano comprava um laboratório novo, abria uma operação, foi crescendo, até que meu pai veio a falecer em 2001, ano que a gente abriu a nossa primeira loja em shopping, no Amazonas Shopping, né? E lá a gente já abriu, já vendendo outros produtos, principalmente telefone. Mas o que tem a ver com fotografia? Nada, aparentemente. Ele ensinou a gente a olhar de forma ambidestra, que é uma palavra que está muito em evidência. E a gente entendeu que os celulares estavam começando a tirar fotos, os melhores. Resolução baixa, VGA. E a gente entendeu, se tirar foto, nós temos que vender esse trocinho. E aí a gente começou a vender celulares mais caros. Foi a origem da gente entrar em telefonia. Posteriormente, as câmeras fotográficas, que já existiam câmeras, antes dos celulares tirar fotos, já tinha câmera digital, né? A primeira foi a Sony Mavica, do disquete, tudinho. Que a gente, em 2001, trouxe laboratório já de revelação. Também foi pioneiro, o primeiro do Amazonas a trazer laboratório digital de foto digital. Foi o 4º no Brasil. E a gente entendeu que as câmeras fotográficas, em 2006, já estavam tirando fotos com qualidade de um negativo. Entendi. Então, a gente resolveu entrar na venda de informática. Porque, como era digital, o profissional descarregava a imagem no cartão de memória. Cartão de memória é computador. Então, eu preciso vender computador para atender esse público. A gente entendeu isso bem porque, em 91, quando eu estava me formando na minha faculdade de engenharia, eu vi uma oportunidade de voltar a fotografar a origem da empresa, que ele tinha suspendido a fotografia. Com a Zona Franca, ele só ficou no varejo e não fotografava mais. Em 91, na minha faculdade,
eu entendi que era uma oportunidade de fotografar os alunos. Tinham poucas faculdades privadas, basicamente uma, eu era de faculdade pública, e eu entendia que as pessoas que tinham uma condição de crescer mais na vida, desde aquela época, precisavam fazer uma faculdade. Ainda era muito limitada, 1% da população que tinha liberdade o sucesso de formar. Porque eu dizia que, na minha época, quem fazia faculdade é quem tinha dinheiro. Não era para as pessoas de baixa renda. Por quê? Você tinha um vestibular. O vestibular era um concurso para todo mundo concorrer. E era desleal, porque o aluno de escola particular ou de uma escola do colégio militar que nós fomos tinha um preparo muito maior, como ainda tem hoje, a disparidade entre escola pública e escola particular. Então, eu dizia que quem fazia faculdade pública era quem tinha dinheiro. Uhum. E quem fazia faculdade particular era quem tinha mais dinheiro e que não gostava de estudar. Então, eu vi uma oportunidade de, poxa, se eu fotografar esse pessoal jovem, vão ser os consumidores do futuro. A gente está no comércio para vender para esse pessoal. Vamos fazer marketing? Vamos fotografar para criar um vínculo com esse cliente? E foi dali que a gente começou a fotografar. Na minha turma, a gente já tinha laboratório, não tinha fotógrafo, mas vendia equipamento, entendia. Eu montei uma equipe interna de funcionários mesmos, botei equipamentos mais modernos na mão dele e falei, vamos fotografar? E de lá para cá, nós temos um prédio que cuida só de eventos fotográficos, só de eventos de formatura. E aí é engraçado, a gente só fazia faculdade. Uhum. Passou um tempo formando, casava. Aí chamava a gente para o casamento. Depois tinha um neném, pedia para a gente fazer 1 ano. Então a gente já fez formatura, 1 ano, 15 anos, formatura do filho do que a gente formou, e aí foi. Virou um outro negócio. Voltou à origem, né? Origem. Na verdade, voltou à origem. Então, é um braço da nossa operação, que é a prestação de serviços de fotografia. Legal. Nós temos a rede de fotonascimento de produtos eletroeletrônicos. De uns 6 anos para cá, a gente abriu a FanFestas, que a gente entendeu a fazer Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral tem um projeto que é o PAEX, que já tem mais de 35 anos no Brasil, que profissionaliza as empresas, principalmente familiares, para poder ter competitividade com o empresariado profissional. Isso é o que eu diria que tem salvado muitas empresas familiares que tiveram essa oportunidade de fazer o programa PAEX, que ela profissionaliza na área de marketing, planejamento estratégico. Quer dizer, não era... O planejamento nosso não tinha, né? Era faro, vamos. Interessante, vamos fazer. Com a boa parte do brasileiro. Só que a mortalidade das empresas é muito grande. Então, eu acho que o Sebrae faz um belo trabalho com as micro e pequenas empresas. Se você chegar num certo tamanho, você precisa se profissionalizar, os gestores. Profissionalizar o primeiro escalão, sem dúvida, é importante, porque a empresa de médio porte sozinha já não é mais uma pessoa, é um grupo de pessoas. E nessa história da gente, a gente teve vários sucessos de acertar na hora de tomar algumas decisões, seja o PAEX, seja quando a gente fez um estudo de saia do presumido e ia para o lucro real, né? Porque o nosso segmento de eletroeletrônico, a competitividade é muito grande, as margens são muito pequenas. Se você não tiver bom controle, você quebra, né? Uma empresa de porte está no presumido de uma conta básica. Se você tem uma rentabilidade final mais de 8%, você pode ficar no presumido. Se a rentabilidade final, o seu EBITDA, for menor que isso, o lucro real é interessante. Foi daí que a gente conheceu a PPIC. Né? Eu perguntei, na época do nosso escritório de contabilidade, que era um senhor, se nós deveríamos ir para o lucro real, porque eu tinha ouvido muita coisa na Fundação Dom Cabral e eu fiquei com a minha dúvida. E ele falou, não, é melhor o presumido. Eu falei, confiava, mas será que ele não quer mais trabalho? E aí, procurando, eu descobri a PPIC, que tinha um projeto ainda de auditoria. Eram profissionais especializados em fazer auditoria na empresa. O Marcos Rodrigues foi meu contato.
convidei, ele teve em Manaus, que ele vinha fazer a visita. Eu falei, Marcos, me recomendaram você, eu vi falar da sua empresa, você pode fazer um estudo se é viável eu migrar para o lucro real ou eu continuo no presumido? E aí fechamos o acordo, ele fez a análise, no final ele falou, Antônio, tem que ir para o lucro real. Mas vamos primeiro viabilizar tudo para ver se tem algum risco de migrar porque a contabilidade não está direita. Ele até ficou surpreso, ele falou, não, o seu contador faz até direitinho, tudinho, vocês nunca tiveram problema de sonegação, então isso é tranquilo. Vamos só deixar o ano terminar para mudar para o lucro real. Eu falei, ótimo. Ele fez o trabalho dele, que era fazer análise. Eu fiquei inseguro se o escritório ia ter capacidade de fazer o acompanhamento. Uhum. Voltei a procurar o Rodrigues, falei, Rodrigues, você acompanha 6 meses a migração? Audita se ele está fazendo certo? Rodrigues, fazemos esse projeto. E ele acompanhou. Passou de 6 meses, ele falou, Antônio, o pessoal é muito prestativo, mas não tem estrutura para o real. Eu recomendo você procurar um outro escritório de contabilidade. E na época ele indicou a dona Cristina, Uhum. que tinha feito um trabalho para ele, né, de levantamento, e ele achou que ela era muito competente. Nós sentamos com o escritório antigo, que a gente era amigo, falamos da nossa necessidade, da dificuldade que eles iam enfrentar, a gente estando no lucro real, eles entenderam. Então, a gente fez uma transição suave do escritório antigo para o escritório da dona Cristina e com a PPIC auditando também. Uhum. Fez a migração, passado um tempo, ficamos muito surpresos quando o Rodrigues falou, Antônio, a PPIC está expandindo, vai entrar na área de contabilidade, porque é um problema que a gente tem enfrentado, a gente audita, mas não tem escritórios que consigam dar continuidade. E nós vamos fazer a fusão com o escritório da dona Cristina. Você pode continuar na base da Cristina ou você pode migrar para PPIC, consultoria e contabilidade. Falei, por mim, tanto faz, podemos migrar. E até hoje a gente está com o escritório da PPIC, seja na parte contábil, seja na parte trabalhista, né? Ele tem um colaborador, a PPIC tem colaborador dentro da nossa empresa, então a contabilidade é toda terceirizada, mas trabalhando internamente e com o respaldo que a gente sempre tem, o Kleber, o próprio Marcos, que a gente tem em reunião para fazer uma análise de como foi o mês, a cada 2 meses, como foi o balanço. Então, isso nos dá muito conforto. No momento de crise, né? Nós tivemos uma pandemia que impactou e como a gente tem que ser ágil para tentar sobreviver. As nossas lojas todas estavam em shopping, sendo uma de rua. A pandemia em Manaus foi muito crítica, seja a primeira fase e principalmente a segunda, que nós tivemos que fechar o comércio durante praticamente 3 meses na primeira pandemia e na segunda onda, no outro ano, 2020, 2021, nós tivemos que fechar. Então, você imagina o impacto, você está funcionando e no dia seguinte se falar, olha, todas as lojas estão fechadas. Desafiador. Desafiador. Nós tínhamos um site muito tímido, a operação praticamente era varejo. Dá aquele frio na barriga, mas a gente costuma dizer que 67 anos não é certeza de nada para o futuro. Apenas é certeza que você já passou por várias tempestades, vários momentos difíceis e que eles são passageiros. Uhum. Então, você tem que ter calma, sabe que vai passar a tempestade, te encolhe, segura, encontra soluções e seja resiliente. Então, isso tem feito com que a gente tenha passado várias tempestades, seja com o pai doente, seja depois com outras crises, quando o Collor abriu para o comércio, para o Brasil inteiro, então as pessoas não viam mais a necessidade de vir em Manaus. Foi um grande baque para o comércio. Bom para o Brasil, precisava abrir. Não podia ter só Manaus abastecendo o Brasil inteiro, não tinha coerência. Mas afetou a gente. Então, essas dificuldades que a gente vai encontrando, a gente tem que ter paciência, resiliência, se aproximar de outros empresários. E aí a gente tem aqui em Manaus
grandes empresários. Eu não deixo de elogiar o seu Jaime Benchimol, que foi presidente da Bemol, hoje tem o Denis, que é o presidente, o seu Antônio Azevedo, finado Antônio Azevedo, proprietário da TV Lá, hoje tem o Tonico, vários outros empresários que não são fechados. Você senta, troca, divide a tua dor e, às vezes, eles têm umas experiências já vividas e nos orientam, nos dão calma. Então, é muito importante o seu podcast de poder trocar experiências, de passar para o outro que está, de repente, com dificuldade, de que todo mundo passa, toda empresa passa. Como você ter paciência, procurar pessoas que possam te dar a orientação correta, não tenha vergonha de dizer, não sei. Como é que eu aprendo? Como é que eu faço? E seja resiliente. Mas, aquele primeiro ensinamento que eu falei que meu pai ensinou o seu Fernando, faz o que você gosta, porque você consegue fazer por muito tempo. Se você faz algo que você não gosta, seja por dinheiro ou por outro motivo, aquilo vai deixar de brilhar um momento. Né? Eu já estou aos 55 anos, 37 de fotonascimento, e eu ainda gosto de ir na loja, eu gosto de conversar com o funcionário, eu gosto de trocar ideias, sempre quebrando paradigmas. Hoje mesmo tive uma reunião com a nossa equipe de gestoras das lojas FanFestas, ensinando eles, pensem com disrupção, pensem diferente. Até dei um case para eles, que o meu filho está estudando fora, me mandou um case de um exemplo que uma faculdade de Stanford, isso é pensar diferente. Fica a dica. Os alunos do último ano de negócios, um professor deu uma tarefa para a turma. Olha, vocês são 50, dividam em 10 grupos, eu vou dar um trabalho para vocês. Eu vou dar $5 para cada turma. Vou dar 4 dias para vocês verem o que vocês conseguem multiplicar esses $5. Todo mundo vai ter direito a 2 horas para explanar o que fez, como é que fez para conquistar mais dinheiro. E o que tiver maior arrecadação é o vencedor. Pegou, deu e falou, amanhã começa a corrida. Né? Muitos foram com o dinheiro comprar algum produto barato, bombom, para vender nas paradas de ônibus, para tentar fazer dinheiro, para se multiplicar, e corria, comprava. Teve um grupo que falou, cara, vamos pensar diferente? E eles perceberam que eles iam ter 2 horas para apresentar como eles conquistaram o dinheiro. E tinham que pegar mais dinheiro. E viram que a faculdade de Stanford, 50 mil alunos, era um grande público. O que eles fizeram? Foram atrás de empresas que tinham dinheiro, multinacionais, e falaram, olha, você quer 15 minutos que eu fale da tua empresa para um público de 50 mil universitários da Universidade de Stanford, que são pessoas que vão ter algum sucesso, desejar, almejar trabalhar na sua empresa? E o cara falaram, queremos. Ele arrecadou uma fortuna, sem gastar um centavo de dólar. Os $5 que ele ganharam ficaram em $5, eles ganharam patrocínio. Quer dizer, pensaram diferente. Em vez de comprar para vender, como você ter uma mentalidade disruptiva. Uhum. A Bemol agora pensou disruptivamente. A Bemol é uma grande empresa, é um exemplo, é um orgulho para o amazonense, mesmo para o empresário que concorre, eu digo, no segmento, mas a gente olha como referência de uma empresa séria, extremamente profissional, que tem um marketplace, né? Tem um site Bemol. Hoje eles abriram para que lojas parceiras que queiram vender produtos dentro do marketplace da Bemol vendam. Legal. Concorrendo com ela. Claro, que produtos que ela não atua, mas ela entendeu que ela não ia conseguir oferecer toda a variedade de produtos ela mesma. Mas ela tem uma boa clientela. Então, ela tem fechado parcerias. A Foto Nascimento começou a parceria em final de fevereiro, né, a botar produtos pela FanFesta. Hoje tem pela FanFesta e pela Foto Nascimento. Quer dizer, nós estamos vendendo dentro do marketplace da Bemol
Para o consumidor, ela está comprando da Bemol, porque a entrega é Bemol, a nota fiscal para a Bemol, nós fazemos a venda para a Bemol e a Bemol repassa. Mas ela não nos vê como concorrente, sim como parceiro. Legal. Que você vá lá e agregue o seu produto. Ela cobra por isso, lógico. Nós já somos o terceiro case de venda delas em vendas. Acreditamos que até final do ano a gente se torne o segundo. A expectativa de faturamento nossa para dezembro foi batida em agosto. Uau. Mensal. Foi uma surpresa para o grupo Bemol dizer, nossa, vocês são ágeis. Né? A gente, na verdade, tem quase uns 500 produtos esperando eles publicarem, porque eles têm que todo o processo de validar, ver se tem as informações completas, mas que tem rodado. Então, procure outros empresários, procure profissionais do mercado, né, que têm experiência. Eu costumo dizer, não é o cara, eu vi no YouTube o cara que fala, eu vi o Léo no podcast, será que é referência? Então não acredito. Não, ele trabalha mesmo, ele tem relação com as empresas, eles dão assessoria para a empresa, então eles têm know-how. Eles vão te dar ideias. A Fundação Dom Cabral nos estimulou demais. O nosso outro negócio, que é FanFestas, produtos de festas, foi de um professor da Fundação Dom Cabral, numa das visitas com a gente, ele tirou a gente da zona de conforto. Eles falaram, olha, vocês só é foto de nascimento, produto e eletroeletrônico e braço de serviço. Não está na hora de você abrir um outro negócio diferente? Que esteja mais protegido, isso há 7 anos atrás. Do eletroeletrônico, que isso é uma tendência de grandes marcas, de grandes empresas vendendo em volume, que o e-commerce vai chegar, você não tem que pensar no... Mas não disse a pedra, só disse pense diferente. E esse zona de conforto tirou. Meu irmão, numa viagem em São Paulo, em plena Dilma, 2015, na época que a gente... No período que a Dilma teve o impeachment, que a economia estava desgringolando, meu irmão estava numa feira em São Paulo, ligou, falou, mano, ele chama de mano, é típico daqui da nossa região. Eu vi uma feira com movimento grande e o mercado caindo tudo 2 dígitos. E parece que esse mercado cresce. Vai ter uma feira mês que vem maior. Vamos os 2 virmos juntos? Eu falei, boa ideia. Tá bom, então volta. No mês que vem a gente vai junto. Mês que vem nós fomos. Era produto de festa. Conversando com outro empresário, conversando com o representante, o mercado crescia 2 dígitos. Eu falei, se está todo mundo em crise, ele está crescendo 2 dígitos. Quer dizer, quando alguns choram, os outros estão rindo. Outros vendem papel, vendem guardanapo, né, lenço. Uns choram, outros vendem lenço, né? Exato. É que, infelizmente, a pandemia, muita gente perdeu, mas muita funerária teve sucesso, né? Nunca vendeu tanto caixão, infelizmente, como vendeu. E foi um momento de digitalização também bem significativo. Foi uma ruptura de cultura. Então, resumo. Nós fomos, entendemos, vimos uma oportunidade, aí vem aquele negócio do empreendedorismo. Quanto precisa? Tanto. Pô, nós temos uma loja de rua, temos sobra de espaço, vamos botar lá. Tá, compramos mercadoria para inaugurar em outubro uma loja. Eu caminhando no shopping, visitando nossas lojas, sempre tive um bom relacionamento no shopping, vi lojas fechadas, eu falei, é uma oportunidade de abrir no shopping também, que não tem loja de festa em shopping. No Brasil inteiro não é comum ter. É verdade. Porque o custo de shopping é muito alto. Pelo bom relacionamento, pela crise, o shopping também passando dificuldade de muitas lojas fechando, tinha uma vacância. Eu joguei a ideia para o superintendente, olha, tem loja de festa em shopping? Não. Por que é caro? Tu está com lá uma loja fechada, várias lojas fechadas. Me faz um preço diferenciado para a gente experimentar um negócio novo? Ele comprou a ideia, falou, vamos. Aí eu falei, agora deixa eu convencer meu irmão. Ele não está sabendo de nada. Cheguei e falei pro meu irmão, mano, vamos abrir 2 lojas em vez de uma? Não, não tem condições. A gente comprou para uma loja, a gente divide. Vamos entrar no shopping porque é uma vitrine para uma marca nova nossa. E que se não der certo, o custo é baixo. Compensa como se fosse mídia. E o fato de ser em shopping causa um impacto maior do que ser em rua? A nossa proposta era olhar um público diferente.
Nós temos o nosso centro lá, perto da Escadaria dos Remédios, perto da Igreja do Centro, o mercado consolidado de lojas dessa área que vende produtos de festa. Já é um mercado consolidado, grandes players que estão lá trabalhando. O meu objetivo foi como vender para os clientes que não querem mais ir no centro. Uhum. As mães jovens de 25, 30, 35, que já de uma classe social, que gosta de frequentar shopping, que não gosta do centro, porque eu nasci no centro, eu estou bem no centro. Mas o jovem que não nasceu no centro, que estudou em escola particular que não é do centro, você dizer, vai no centro, não dá. Esquece. Não posso, não quero. Não tenho onde estacionar, é quente. Tem um cara que olha diferente, tem um cara que pega no meu cabelo. Não quero. Então, a gente viu como uma oportunidade de, vamos entrar no shopping. E aí a gente entrou. Foi bom. Desde o primeiro mês já pagou as contas, quer dizer, que a gente esperava talvez tivesse até prejuízo. A gente consolidou hoje, tem 3 operações FanFestas em shoppings, né? E uma de rua. Né? Então, de novo, o empreendedorismo, a sair da zona de conforto, mas de forma calculada. Nada assim, vou fazer, se não der certo, não deu. Não. Vamos mensurar o risco. Vale a pena o risco? Dá para compensar? Dá. Eu fiz um contrato de experiência com o shopping de 6 meses, eu digo 6 meses, se não der certo, tchau, fui embora, não perdi, não fechei um contrato de shopping de 5 anos, que é o contrato normal. Mas eu soube aproveitar uma vacância, que era lojas vazias, um momento de crise, para a gente experimentar. Eu tive a felicidade do superintendente, na época, de comprar a ideia e falar, não, Antônio, vamos tentar. Quer dizer, serviu até para o Brasil, que hoje já tem algumas lojas de festas dentro de shopping, porque são grupos nacionais, vê que dá certo, querem botar no outro lugar. Bacana. Mas é por aí. Isso fora do eixo Manaus, você diz. Em outros estados, Não, você nós já... não abrimos. Mas o próprio shopping viu como uma oportunidade, porque o shopping também está em transição. Sim. Né? Como grandes centros de venda de produto, o online chegou. Exato. Não dá para dizer que não chegou. Tirou a fatia do que o varejo vendia, o online. Então, shoppings também estão sofrendo com espaços vazios. Tanto é que você vê muito shopping hoje, você vê salão de beleza, oftalmologia, estética. Ele vai caminhar para o serviço. Uhum. Não vai ser 100% serviço, mas ele vai ser uma mistura de lojas e muito espaço de serviço, de restaurante, de entretenimento. Uma experiência. É que os shoppings estão entendendo que esse é o caminho deles. Então, o nosso segmento é mais ou menos isso. Não é do mesmo, não é mais um do mesmo, não é mais uma loja de eletroeletrônico, não é mais uma loja de sapato. É uma loja que vende um outro produto que esse consumidor talvez possa querer. Legal. Ela sofre porque ela precisa de espaço grande. Porque o produto tem um valor, um ticket médio muito baixo. Então, como você encontrar o ponto de equilíbrio? Às vezes, do ano, tem meses que a operação fecha no negativo. E tem outros, aí nos outros meses você tem uma compensação. Nas datas sazonais, ela sobrevive melhor. Então, você olha no meio do ano e fala, 12 meses, 8 dá lucro, 4 zera a conta. Compensa? Compensa. Então, de novo, tem que fazer conta. Legal. Meu Deus do céu, quanta história bacana, senhor Antônio. Uma história muito consolidada, mas eu acho que essa consolidação da história vem, de fato, da persistência em busca do sucesso, mesmo nas épocas de crise, né? Porque, assim, muito cedo seu pai teve uma crise, e isso, você pode ser a pessoa mais bem de saúde possível, pode acontecer algo inesperado e te impactar, como Isso. aconteceu com o seu pai, né? E a partir disso, vocês crianças, sua mãe super corajosa, batalhadora, saiu da zona de conforto dela. Com certeza. E foi fazer o que era necessário naquele momento, né? E em várias outras crises, você vê que, de fato, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Em que momento da história você, Antônio, falou,
não importa a crise, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que persistir. Eu até confesso, na crise de 2015, meu pai era português, né, já faleceu, eu e meu irmão temos dupla nacionalidade. Eu cheguei a pensar, vamos parar, vamos fechar, porque a gente nunca teve uma ambição de ser o maior. Certo. Nunca tivemos essa ambição. Porque nós tivemos um exemplo de casa do nosso pai que trabalhava demais, se dedicava, se exaltava demais, se irritava demais a correr, conquistar, a crescer, que ele teve um problema de saúde. Então, nós fomos criados dizendo o seguinte, eu tenho que trabalhar no que eu gosto, dedicar bastante, mas eu tenho que ter vida, o equilíbrio, seja espiritual, seja o físico, né? Fazer atividade esportiva e o trabalhar. Legal. Então, eu e meu irmão fomos criados a entender que isso é um tripé, que muitos empresários, infelizmente, às vezes se abdicam da família, se abdicam da saúde, da parte espiritual e só olham para o negócio. Fazem riqueza, mas a gente já sabe qual é o fim disso. Sim. Vamos morrer e não levamos nada com a gente. E no momento de você estar doente, não é o teu dinheiro que faz as pessoas estarem próximas, e sim o laço de amizade que você construiu. Então, a gente entendeu que o equilíbrio é importante. Legal. Seja físico, seja espiritual, seja família e seja trabalho. Então, chegou a vontade de dizer, não vale a pena mais. A gente pode viver de renda, pode viver fora do país, só que a gente é a segunda geração. A gente viu todo o sacrifício de construção do meu pai e da minha mãe, né? Meu e do meu irmão, os nossos pais. Então, algo mais falou, cara, não dá para desistir. A gente tem que perseverar. Não vai ser essa crise que a gente vai desistir. Vamos ter calma, vamos pensar diferente, vamos nos dedicar ao nosso negócio, que tem solução. Sim. Tudo tem solução. Quando você achar que você está numa encruzilhada, não tem solução, recomendo, calma. Sai um pouquinho do negócio, vai dar uma volta, vai ver os outros, vai conversar com pessoas que já passaram por dificuldades. Não é que a fórmula dele é exatamente a sua fórmula, mas o caminho pode te ajudar a encontrar a sua solução. Então, ser perseverante. Eu falei, o meu pai ficou inválido, teve que aprender a escrever de esquerda aos 39 anos. Ele poderia ter se aposentado por invalidez, porque ele já contribuía. Sim. Ele nunca aceitou ser inválido. Ele foi se aposentar aos 63 anos por tempo de serviço. Então, é uma mentalidade de um homem que sempre para frente, não tem tempo ruim. Então, essa experiência de vida que a gente teve a oportunidade, gostaria de ter passado? Talvez não, né? Mas eu acho que forjou a personalidade que eu e meu irmão temos. Nós somos extremamente unidos, pensamos diferente, e o que é bom, mas nos respeitamos bastante, né? Às vezes eu não concordo da ideia e ele quer, ou vice-versa, mas não tem o que... Não, a gente não conversa e cada um pro seu lado. Não. A gente fica chateado, no outro dia cada um dá um beijo no outro e como é que a gente resolve esse problema? Precisa 2 dias? 2 dias, mas a gente não leva nunca pro pessoal. Legal. Porque a química minha e do meu irmão, que os nossos pais conseguiram construir, fizeram com que a gente aceitasse o divergente. Então, quem é sócio, é difícil. Seja família, seja esposa, seja primo, seja irmão, ou seja um sócio que não é parente. Primeiro, você tem que ter respeito pela pessoa do outro lado. E você entender que ele pensa diferente, que é normal pensarmos diferente, que talvez a verdade não seja a sua, nem seja a dele. Uhum. Tem a terceira solução. Então, não desista fácil. Tenta conversar. Às vezes, o melhor conversa é o silêncio. Eu tenho essa filosofia. Melhor silêncio. Deixa passar um tempo. Deixa a poeira cair.
avalia se tua decisão estava correta. Provavelmente os dois erraram. Hoje eu não tomo nenhuma decisão, seja irritado ou seja empolgado. Porque em todas as duas, o emocional vai estar mandando. Seja irritado ou seja muito empolgado. E você vai errar. Pode errar. Então, eu tento frear, controlar essa emoção e tentar ver, conversar com outros para ver. Eu estou certo? Será que não tem outro caminho melhor? Né? E sempre a gente fica surpreso que tem um caminho melhor. Então, é a dica que eu dou, que eu falo para os meus filhos, a sua verdade não é absoluta. Sempre tem uma história diferente e que nada que esteja bom não possa melhorar e nada que esteja ruim não possa piorar. Então, qual o caminho que você vai tomar? Com que equilíbrio você precisa? A gente, gestor, tem muita pressão, né? Seja do colaborador, que ele tem visões, percepções diferentes, seja do fisco, seja do concorrente, da responsabilidade do sucesso, né? A gente não gosta de fracasso. Nenhum empresário tem vergonha do fracasso. Mas é os erros, as quedas que levantam a gente. Mas sempre tenha muitos valores muito claros, né? A gente sempre teve os valores que os nossos pais nos deixaram, de ser correto, de ser transparente, de não ter vergonha de falar as coisas com respeito, fizeram com que a gente tenha calma, equilíbrio e tente acertar mais do que errar. Esse é o segredo. Puxa, que linda essa história, essa contextualização sua de sucesso, que é ter o equilíbrio entre vida espiritual, familiar, negócios. Você mencionou da ambição. De fato, não é errado você ter determinadas ambições, mas se você extrapola o limite do equilíbrio, isso pode te trazer problemas sérios, como aconteceu com o seu pai. Sim. Mas ele não desistiu apesar disso. Exato. E isso te trouxe ensinamentos a você e ao seu mano, ao seu irmão, que forja caráter, forja postura, diante especialmente dos desafios, né? Então isso é muito legal e eu imagino que os seus filhos estão aprendendo em função disso também, né? Tanto eu como meu irmão, nós não temos a pressão que os nossos herdeiros, nossos filhos, assumam a operação. Legal. Né? A gente ainda entende que está muito novo para sair do comando, porque a gente gosta. Boa. Se meu pai estivesse vivo, estaria próximo dos seus 90 anos. Estaria com 91 anos. E se ele tivesse querendo ir para a loja, ele iria. Uhum. Porque uma pessoa que trabalhou a vida inteira, você tirar isso, que ele não quer ainda sair... É tirar a vida. É tirar a vida. Né? Então, esse equilíbrio que as novas gerações precisam entender. Né? Às vezes eu não entendia muito o meu pai. Depois a gente vai ficando velho, a gente vai entendendo o porquê daquela situação. Então, isso é normal. Então, a gente não faz muita pressão para que eles façam. Eu quero que eles tenham outras experiências, os meus filhos tenham outras experiências profissionais. E se um dia acharem que têm vocação, estão preparados para substituir a gente, ok. Eu já não tenho mais a vaidade de dizer, se tiver que vender o grupo, vende. Se vier uma oportunidade, entendemos que tem que vender para a empresa sobreviver, porque ela é um CNPJ, ela tem que sobreviver. Sim. Se ela tem que fazer fusão, que é o melhor para a empresa, que se faça fusão. Se for melhor para a empresa, profissionalizar totalmente, faz, que a gente tenta. Ou se tiver que encerrar, simplesmente porque o nosso ciclo concluiu. Né? Quando eu não tiver mais o brilho nos olhos, o coração dizendo, vale a pena ir, eu quero ir, vou no shopping, vou dar uma passada, eu quero conversar com o funcionário. Na hora que eu achar que isso para mim já é um sofrimento, o Jaime Benchimol falava uma frase muito interessante. Quando as oportunidades começam você falar que é problema, está na hora de você aposentar. Então, vai ter a oportunidade de abrir em Boa Vista. Um exemplo. E você fala, não, Boa Vista é longe, vou ter que pegar passagem, vou ter que ir todo mês lá.
vou ter que gerenciar, virou problema, uma oportunidade, está na hora de você aposentar. E deixa alguém que tem gás, que tem vontade, toque à frente. Então, esse sempre é o cuidado que eu tenho para, olha, será que eu estou perdendo brilho? Tô. Opa, então, dá para reanimar? Dá. Não, não dá. Então, eu tenho que pensar que tem hora que eu tenho que sair. Legal. Né? A gente não é eterno. Isso é um modo interessante de pensar e para quem nos assiste, que é empresário, que é executivo, tem que fazer essa autorreflexão também. Eu sugiro o seguinte, façam a governança. Nós começamos o nosso trabalho, aí interrompemos por causa da pandemia. Pretendo, para quem sabe, para o ano que vem, retornar, deixa passar esse ano, de estruturar a empresa para a nossa sucessão. Porque a gente pode estar ausente, ninguém sabe quando. Mas é muito bom que você deixe a empresa organizada para a sua ausência, para a sua saída. Sim. Porque, no caso de uma empresa familiar, a primeira geração não é problema, foi o fundador. A segunda também não costuma ser problema. O problema nasceu lá dentro, né? O problema é, às vezes, a terceira, que não teve o vínculo do primeiro, da história, do sacrifício do pai. Já tiveram uma vida um pouco mais cômoda, né? Eu não gostava de levar meus filhos para a loja, eu queria que eles se dedicassem ao estudo. Será que eu errei? Mas é que eu queria que ele tivesse uma visão diferente. Então, ele não tem aquele vínculo. Talvez os meus filhos não tenham o vínculo do que eu tive na loja, que aos 14 anos eu estava brincando para não ficar em casa e não podia ir para a rua e ir para a loja brincar, que era um jeito de sair de casa. Então, a gente já deu qualidade de estudo, oportunidades. Será que eu errei? Na verdade, como o mundo é global, diferente da minha época, que Manaus era Manaus, dificilmente eu pensava para sair de Manaus. Hoje, os nossos filhos, jovens de 15, 18, 20 anos, são jovens do mundo. Do mundo. Então, eles têm um mundo inteiro para viajar. Por que eu tenho que dizer que ele é Manaus? Então, eles têm que ter a liberdade de dizer, não, eu não quero esse negócio, eu quero outro. Ah, não, mas é da família. Desculpa. Eu acho que ele tem a liberdade de escolha, porque o que me faz ser feliz trabalhar na Foto Nascimento, para mim e para o meu irmão, não significa que para os nossos filhos eles têm esse fardo de ter que carregar. Sim. Que eles vão ser felizes, eles têm que encontrar a felicidade neles. Então, uma dica para os gestores que já da minha idade para frente, né? Não faça pressão. Tudo que você faz pressão, dá do contra. Né? A gente, quando tinha um filho pequeno, não faz, ele que vai fazer. Não foge, ele foge. Então, dá liberdade. Claro, monitora, dê informações, ajude, mas deixe ele ser feliz. A sua felicidade não necessariamente a felicidade do seu filho. Ele quer outras coisas. Respeite, porque ele vai ficar. E não adianta você dizer, vai tomar conta do negócio. Você morre, no outro dia ele vende. E aí? Não adiantou de nada. E ele vai ser infeliz, vai ter raiva. Então, dê autonomia, dê conhecimento, dê oportunidade de ensino, de estudo. Meu pai sempre falava para me concluir, eu não quero te deixar patrimônio, eu quero te deixar conhecimento. Que conhecimento ninguém tira. Patrimônio você perde. Sim. Conhecimento você perde, mas você pode perder o patrimônio, mas com conhecimento você reconquista o que você quer. Então, essa é a minha preocupação de vida para os meus filhos. Que linda a sua história, a história da sua família e muitos elementos colocados nessa sua história, talvez de maneira instintiva pelos seus pais, são fatores hoje desejados por grandes empresários. Porque é muito difícil ter essa consciência de equilíbrio, é muito difícil ter essa consciência de, depois da minha vida, como é que vai ser o negócio. Exato. Então, se vai ser o caminho A, B ou C, qual seja a decisão, você está super bem com isso. Uma relação muito próspera e sólida com o seu sócio, que é o seu irmão também. Quantos empresários têm relações destruídas do ponto de vista familiar por conta de um negócio? Então, você conseguir manter isso de maneira equilibrada, positiva, independente do negócio, é maravilhoso. E também dar a liberdade para os seus filhos pensarem da maneira que eles desejarem seguir as suas vidas, né? Que foi um pouco do que seu pai fez também contigo, te dando conhecimento ao teu irmão. Mas, obviamente, como você disse, né?
colocando vocês instintivamente dentro do negócio, que era o playground ali. Então não tem como isso não se tornar muito legal, muito gostoso, muito prazeroso. E como eu disse no início, de fazer com brilho nos olhos, é possível ver isso, né, Antônio? Quando você fala, quando você externaliza o que você vive. Então, meus parabéns pelo negócio que você e seu irmão lideram. Parabéns pela família que seus pais construíram, né? Por toda a sua descendência. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Aqui no mundo, né? É muito lindo ouvir tudo isso, saber dessa história, saber que seu pai lá atrás, ainda garoto, foi aprender inglês com fita cassete para poder dar um próximo passo na sua vida. Então, hoje, as gerações que têm possibilidades, facilidades, têm determinados confortos, têm que olhar para trás com muita humildade e reconhecer que houve um trabalho muito duro para que possamos viver coisas maravilhosas, né? Então, parabéns, Deus abençoe você e sua família. E obrigado por dedicar um pedaço da tua vida, da tua agenda, para compartilhar essa história conosco, tá bom? Obrigado e um abraço. Para você que nos assiste, que é do Amazonas, que conhece essa linda história, agora você talvez tenha ainda mais vínculo e muito mais prazer de consumir os produtos e os serviços da Foto Nascimento, porque agora você sabe a origem linda dessa história. Se você quer um dia estar sentado nessa mesa, conversar e compartilhar a história do teu negócio, aqui na descrição desse vídeo tem as formas de você entrar em contato conosco. Eu não quero deixar de agradecer o nosso grande patrocinador, a PPIC, que é uma importante firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais que atua em âmbito nacional, mas que tem uma unidade física aqui em Manaus para atender os grandes empresários amazonenses que estão visando crescimento, governança e sustentabilidade dos seus negócios. Meu muito obrigado a você que nos assistiu mais uma vez. Pegue esse link se você gostou e compartilha com todo mundo dos seus contatos, do seu relacionamento. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.